Sentado? Adormeceu profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não fiquem alvoroçados, porque ele está vivo. Subindo de novo Paulo, partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, que sentiram-se grandemente fortalecidos. Aleluia, glória a Deus. Senhor, obrigado pela porção da tua palavra, ora lida. O ambiente, Pai, está preparado, a tua presença está na casa. Nós estamos, Pai, na completa dependência do teu Espírito Santo. Todos nós que estamos aqui, estamos, meu Deus, desejosos de continuar ouvindo a tua voz, meu Deus. Que os nossos corações estejam dilatados diante da tua presença santa, aqui neste lugar, meu Deus. Abençoa cada vida que aqui está presente. Derrama os dons espirituais sobre a tua noiva, sobre estes moços, estas moças, Pai. Desperta-nos, meu Deus, para um grande mover do teu Espírito nesta casa, nessa noite, em nome de Jesus. Para a glória do Pai nós oramos, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja comigo diga amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria de saber se você sente liberdade em Deus para glorificar a Jesus. Eu fiquei sabendo que o povo de Lençóis Paulistas é um povo pentecostal. E se você sentir no meio da mensagem o desejo de levantar as tuas mãos, glorificar e exaltar, se você sentir a vontade de glorificar o nome de Jesus, você tem liberdade em Deus, em nome do Senhor. Eu falo isso, irmãos, porque eu me converti aos meus 17 anos. Talvez um dia eu volte aqui para contar o meu testemunho de conversão. Mas eu era um garoto católico, não perdia uma missa. Desde os meus 14 anos, fielmente, catecismo, crismas, todos os cursos, eu servia ao padre. E por 2 vezes, na cidade onde morávamos, em Biritiba Mirim, nós fizemos uma caravana, e nós pagamos promessa, 4 dias andando, irmãos, para chegar até a Aparecida do Norte. Na última vez que fui, eu estava com uma imagem de escultura nas minhas mãos, e na minha mão esquerda, e na minha mão direita eu estava com os cabelos da minha cabeça, porque à medida que eu ia no catolicismo, também ia na macumbaria. E um dia antes de ir pagar essa promessa, manifestou-se ali um demônio que disse que eu deveria fazer a cabeça e pagar a promessa lá. Imagina só a bagunça que é, mas eu não vou contar a profundidade do assunto não. Eu só digo para os irmãos que depois do 2º dia andando na Dutra, irmãos, que você jogava um ovo e o ovo fritava, eu peguei uma insolação. O desejo do diabo era ceifar a minha vida, roubar aquilo que Deus tinha prospectado, aquilo que Deus tinha preparado para a minha vida. No 2º dia eu peguei insolação, porque diferente das pessoas que estavam indo pagar promessa, com chapéu, boné,
com protetor solar. Eu tinha a ordem do demônio e eu era cavalo dele, irmãos, e eu não podia passar nada, não podia colocar nada na cabeça. Fui para o hospital, os médicos disseram: você não pode prosseguir viagem, você tem que voltar para casa, se cuidar. Mas desde aquela época eu era alguém muito persistente, muito religioso. Saí daquele lugar medicado e dei prosseguimento na viagem, 7 quilômetros para chegar naquele lugar em Aparecida do Norte. Eu tive um encontro com o Espírito Santo. Eu tive encontro com Deus, irmãos. Veio um choro dentro do meu coração, dentro do meu âmago, que eu não sabia explicar o que era. A imagem que estava na minha mão esquerda, eu deixei cair, o cabelo caiu do outro lado. Meu irmão que estava comigo, ele achou aquilo, irmãos, uma falta de respeito muito grande, e eu só sabia chorar. As pessoas não estavam entendendo nada, achou que eu estava tendo um ataque emocional, eu estava com um problema psicológico. A prefeitura tinha enviado uma Kombi para lá, porque era um acontecimento, irmãos. Pois quando chegamos lá, eu fui até lá, mas não entrei para assistir missa, e nem entrei para pagar promessa. Eu entrei direto no carro. Quando voltei, cheguei na minha casa, ninguém entendia nada. Um garoto viciado, irmãos, na bebida, no cigarro. Alguém, irmãos, que a sociedade olhava e dizia: a qualquer momento vai morrer, a qualquer instante a sua vida será ceifada. Mas aquele dia eu descansei durante o perdido da tarde, e aquele choro que não parava, irmãos, dentro do meu coração, irmãos, de repente ele foi cessando, e à medida que ele foi cessando, eu lembrei de uma igreja que tinha bem pertinho da minha casa. Eu saí, queridos, era um sábado, eu saí de casa, fui, irmãos, quietinho para aquela igreja, e naquele dia parece que o pastor conhecia toda a minha vida. O Espírito Santo falava por intermédio da boca daquele anjo que estava ali, o anjo da igreja, e no momento que ele fez o apelo, irmãos, eu já estava lá na frente, em cima do altar, entregando a minha vida, reconhecendo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Aos 17 anos me casei com a mulher mais linda deste mundo, irmãos. Casei com Soraya. Eu dei essa volta para apresentar a minha família. Casei-me com 17 anos de idade. Imagine como era a fisionomia dos meus pais no dia do meu casamento, irmãos. O filho mais moço se casando. Hoje nós temos 23 anos de casados, para a glória de Deus. Eu sou pai de 3 lindos filhos: o Enzo com 21, o Jean com 19 anos e a Ana Júlia, que vai completar 15 anos agora em agosto. E nós, irmãos, com 19 anos fomos consagrados ao ministério diaconal. Com 20 anos nós fomos consagrados ao presbitério, e aos 23 anos nós fomos levados ao ministério pastoral. Quando nós começamos, irmãos, desenvolver este ministério, nós fomos e voltamos em alguns lugares. Essa mudança nossa para Bauru é a nossa 10ª mudança a serviço do reino de Deus. Pastor, mas o senhor veio para dar o testemunho? Não, irmãos, eu vim falar aquilo que o Espírito de Deus quer que eu fale, irmãos. E se Ele está pedindo que eu diga isso, irmãos, é porque para viver na dependência e na permanência de Deus, o crente, o jovem, o moço, a moça, não pode viver na janela. Enquanto tivermos pessoas vivendo na janela, você jamais verá os planos de Deus se cumprindo na sua vida. É lindo, é entusiasmante, é um tema profundo, dependência e permanência. Mas quando eu olho para este texto, irmãos, eu vejo que para que a vontade de Deus
se cumpra na minha vida e na sua vida. Nós não podemos viver na janela. Aleluia. Me ajude a pregar, por gentileza. Diga essa pessoa que está ao seu lado, diga: ei, cuidado com a janela. A Bíblia diz que Paulo está pregando, e ele está tão cheio de Deus, irmãos, que o seu sermão se estende até a meia-noite. Eu não sei se você está disposto aí, irmãos, mas Deus está aqui. Quem está pregando não é Paulo, mas eu também estou cheio de Deus essa noite, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que existia um moço, e é interessante que a Bíblia não isenta quem era que estava na janela. A Bíblia diz que era um jovem. E a janela, pastor Aparecido, quantos andares nós temos daqui até o chão? Uns 3 andares? Daqui até o chão? Dois andares. Vamos imaginar 2 andares. Imaginar não, 2. Coloca mais um. Exatamente a galeria. Imagine o ambiente lotado, cheio que estava. E este moço, ele quer assistir o culto em um lugar um pouco estranho. Ele vai assistir o culto na janela. Quando nós vamos interpretar o texto bíblico, nós precisamos com muito temor, irmãos, fazer perguntas para o próprio texto bíblico, com muito zelo, irmãos, porque a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos fazer perguntas com muito zelo, com muito temor. E aí, irmãos, a pergunta fica fácil. Esse moço foi assistir o culto da janela. Agora, por que esse moço foi assistir o culto na janela? Ainda que o lugar estava cheio, ele não andou para chegar até a janela, sim ou não, irmãos? Ele andou, ele poderia muito bem ter parado em algum lugar. Para chegar na janela, ele teve que caminhar. Com licença, dá licença, eu quero ficar mais ali, eu quero ficar mais acolá. E então ele chegou. A janela talvez fosse uma janela de blindex como essa, muito linda, irmãos. E aí o moço começou a assistir o culto da janela. Que lugar estranho assistir o culto da janela, irmãos. Pastor, por que ele foi assistir o culto da janela? A Bíblia nos dá alguns sinais. Por que esse moço foi assistir o culto da janela? Primeiro sinal, o texto é bem claro em dizer que ali existiam luzes no cenáculo. Diga comigo, luzes. E não são tecnológicas como essas de LED que nós temos nos dias atuais, irmãos. O que tínhamos naquela época eram verdadeiras tochas, e o texto diz que haviam muitas luzes, logo haviam muitas tochas. Sabe o que incomodou aquele moço, irmãos? E ele foi parar na janela. Sabe, irmãos, o que incomodou ele? Foi o fogo. O fogo incomodou aquele moço. Você percebe que muitas vezes o fogo incomoda muitas pessoas, irmãos. Esses dias eu fui visitar uma igreja quando estava lá em São Paulo. E eu fui visitar uma igreja, sentei quase no último banco, era uma grande igreja. E de repente, irmãos, eu comecei a sentir o fogo, aleluia.
eu comecei a sentir a unção. Não sei se você está sentindo, irmãos. Eu comecei a sentir o manifestar do Senhor no momento da palavra. E eu sou assim, irmãos, eu sou bem pentecostal. Eu tenho uma fala um pouco alta, assim, às vezes eu fico até meio ressabiado no lugar onde estamos, irmãos. E de repente eu comecei a dar glória. Começou a sair língua estranha. A mulher que estava do meu lado começou a olhar, e eu ouvi ela falando para a menina que estava do lado dela, talvez era a filha, dizendo: esse rapaz acha que Deus é surdo. Não, não é isso não, irmãos. É que o fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus não me incomoda. Eu não sei você, mas o fogo de Deus não me incomoda. Aleluia. Sente o fogo de Deus, a tocha de Deus está acesa aqui nessa casa, jovem. Querido, não vá para a janela, a tocha de Deus está acesa neste lugar, aleluia. Mas infelizmente muitas pessoas se incomodam com o calor. Muitas pessoas se incomodam com glória a Deus, com aleluia. Existem igrejas, irmãos, que são igrejas pentecostais, que o dom de falar em línguas está lá, as 7 chaves, irmãos. Aqui não, irmãos. Aqui tem um povo que gosta. Aqui tem um povo que gosta do mover, gosta do fogo, aleluia. Aleluia. Tem gente que quando o fogo pega, vai para a janela. Vai para a janela. Sabe por quê, irmãos? Às vezes o louvor, o corinho está aqui, irmãos, gostoso. Como é que a gente não sente a presença do Espírito? Como é que não glorifica? Como é que não exalta? Só quem não gosta do fogo, irmãos, arruma para sair, para passear, arruma com vontade no banheiro, irmãos. Gozado que no trabalho, irmãos, não vai no banheiro uma única vez, porque o patrão está ali de olho. Saiba, querido, existe um que é maior, que habita nesta casa. Ele é maior do que o seu patrão, ele é maior do que o professor, do que a professora. Querido, se envolva, permaneça, querido, na presença do Eterno, aleluia. Pessoas que se incomodam com o ambiente vão para a janela. Sabe por quê? Porque na janela tem um vento que sopra de fora. Na janela tem um vento que pode trazer um certo alívio para cutis, para o rostinho. Jovem, cuidado com a janela. Porque se você estiver na janela, isso identifica que você está um lado dentro e um lado fora. O vento lá de fora pode trazer uma pequena satisfação, por um pequeno alívio, pode trazer algo paliativo para você. O vento lá de fora pode trazer uma sensação, as luzes, o cheiro. Mas o fogo aqui de dentro, aleluia, o fogo aqui de dentro, irmãos, será eterno, aleluia. Esse moço, ele tem uma distração do lado de fora, que o chama a atenção. Escute bem, esse moço tem uma distração, e sabe o que faz? Escute isso, sabe o que faz jovens não permanecerem? Sabe o que faz
jovens não serem perseverantes, as distrações daquilo que está do outro lado da janela. As distrações do outro lado da janela. Sabe, irmãos, o que faz um ambiente não são as luzes, não é o som. O que faz um ambiente é a presença do eterno nosso Salvador, aleluia. Eu tenho dito, irmãos, tem muitos lugares que tem muito oba-oba, tem luzes daqui, tem luzes acolá, são verdadeiras rodoviárias, os jovens saem do chão, mas as suas vidas não são transformadas. Ah, querido, tem música de tudo quanto é tipo, mas falta a essência, falta a presença de Deus. Sabe, queridos, a janela não é lugar para o jovem ficar, aleluia. Pastor, mas por que é que existem pessoas que escolhem habitar na janela? Sabe por quê? Porque existem gente que gosta dos dois ambientes. Gosta do ambiente de dentro, mas também gosta do ambiente de fora. Gosta da palavra, até chora, emociona com os louvores. A pessoa acha bacana o movimento de santidade, de consagração, mas não abandona a promiscuidade, não abandona o pecado, não abandona. Pessoas que não conseguem decidir, querem viver nos dois ambientes. Irmãos, talvez nunca volte aqui, irmãos, mas eu preciso fazer uma pergunta nessa noite, a começar aqui do altar. Você vai ficar do lado de dentro ou do lado de fora? Na galabra chorianda laba chorianda labácia, rabalaba chorianda rebalaba subide que anda labácia, rabande va sebede que onde rebalaba chorianda labás. Tem uma ilustração bem conhecida. Diz que tinha um moço que estava em cima de um muro. E ele em cima de um muro, e do lado direito os anjos diziam: venham, desce, sai de cima do muro. E do outro lado, o diabo e os demônios estavam ali só avistando aquele garoto em cima do muro. E os anjos do outro lado dizendo: desça daí imediatamente, é perigoso demais você ficar aí, saia daí. E aí ele olhou para o lado onde estavam os demônios e Satanás, e ele perguntou: você não vai me dizer para descer para o seu lado? Você não está vendo como os anjos estão dizendo para eu sair daqui e ir para o lado deles? E aí então o garoto ouviu do diabo: eu não preciso falar nada para você, porque o muro é meu. É impossível permanecer e prevalecer, queridos, se nós estivermos nos dois ambientes. É impossível. Quando eu vejo pessoas que ficaram na janela na Bíblia, o texto sagrado diz acerca de uma mulher chamada Mical. O texto sagrado diz que Mical, ele estava olhando da janela o seu marido chegar.
Literalmente, se você abrir a Bíblia em 2 Samuel capítulo 16, no versículo 16, 6:16, a Bíblia diz que Davi está voltando, ele está trazendo a arca da aliança depois de tantos anos distante. Ele baila, ele dança, ele está feliz, ele está desfrutando da presença de Deus, e de repente ele tira as vestes de cima, e ele fica só com a estola sacerdotal, e de repente Mical, que estava na janela, onde Mical estava? Aonde Mical estava? Na janela. Mical, ela começa a criticar as atitudes do seu marido, que era também o rei. Segura essa. Pessoas que estão na janela não sabem fazer outra coisa a não ser criticar. Escolhe ser alguém que assiste, alguém que só murmura, ao invés de descer. Meu marido está voltando com a arca, e a arca tipifica a presença de Deus. Eu vou descer, eu vou sair da janela, eu vou ajudar o pastor, eu vou ajudar o meu líder. Quem fica na janela, irmãos, só critica, escolhe murmurar. Aquela mulher, irmãos, ela não se envolve com a vitória, aquela mulher não se envolve com o ministério, aquela mulher, querido, só sabe murmurar. Aleluia. Você é um espectador da presença de Deus, ou você é um participante da glória e da presença de Deus? Você gosta de ficar assistindo da janela? Ela escolheu a janela. E sabe o que acontece com quem permanece na janela? Olha o que o texto sagrado diz, é muito forte, irmãos. 2 Samuel capítulo 6, no versículo 20, o texto diz assim: Davi, mesmo vendo a sua mulher da janela, ele, com o papel de um sacerdote do lar, ele vai para a sua casa a fim de abençoar a sua família. E Mical, a sua esposa, que era filha de Saul, o texto diz que quando Davi vai se encontrar com ela, ela o chama de vadio, por causa da sua atitude. Atitude de quem vive atitude de quem vive Pastor Aparecido, quem vive na janela só critica. Quem vive na janela não estende a mão. Quem vive na janela, quando ouve o pastor falar de dízimo e oferta, diz: esse pastor é um ladrão. Quem vive na janela, irmãos, quando vê o outro fazendo, acha que é bitolado, que só pensa em igreja. Vai pensar no quê, irmão? Vai pensar na Globo, vai pensar no funk, vai pensar no copão, vai pensar nos vícios. É claro que nós só pensamos em Jesus, aleluia, porque nós não habitamos na janela. A Bíblia Sagrada diz, escute isso. Depois que ela chamou seu marido de vadio, que o criticou por estar na janela, o texto sagrado diz: e Mical, filha de Saul, diga comigo, não teve filhos até o dia da sua morte. Pessoas que vivem na janela, é forte, irmãos. Eu relutei, pastor, viu? Eu estava relutando se era isso que o Espírito de Deus queria que eu compartilhasse aqui, irmãos. Pessoas que vivem na janela são estéreis, não dão filhos, são infrutíferas. Quando o texto que nós lemos diz, irmãos, que aquele que está arraigado, irmãos, em Cristo Jesus, estes dão frutos, e frutos que o glorifiquem, aleluia. O Senhor te chamou para você sair da janela. Vem para a presença, vem para a presença. Deus te chamou para ser um participante da tua glória, aleluia.
Quer ver outro que ficou na janela, irmãos? A Bíblia Sagrada diz, 2 Samuel capítulo 11, no versículo 1, o texto sagrado diz, irmãos, que era o tempo em que os reis saíam para a guerra. Mas agora o caso é dele. Ele deveria ter aprendido com a sua própria esposa. Mas Davi manda Joabe. Davi resolve ficar. E de repente, aquele homem, irmãos, que está no lugar errado, ele vai para o terraço, e no terraço ali tem uma. Quem vive na janela, fica de olho naquilo que não é para ver. Quem vive na janela, irmãos, cobiça o que não é para cobiçar. Ouve o que não é para ouvir. A partir da janela, Davi comete um adultério, um homicídio. Davi foi um ótimo guerreiro, ele foi um ótimo rei, mas foi um péssimo pai de família, irmãos. Por causa de uma janela, irmãos, entrou a desgraça na sua família. O filho fica com a filha. Absalão mata Aminon por causa de Tamar. Absalão dá um golpe de estado no próprio pai. A consequência da escolha da janela. A Bíblia diz que há um incesto, um assassinato, uma perseguição de um filho. Cuidado com a janela. Me ajuda a pregar, vai. Diga para essa pessoa que está do seu lado. Diga, vem para o meio, vem para o meio. Cuidado com a janela, cuidado com a janela. Quando chega jovens lá na nossa igreja, eu já dei ordens, carinhosamente, pastor Sidney, pastora Pati. Olha, quando chegar jovem, coloca logo nos primeiros bancos. Coloca lá na frente, para os jovens começarem a sentir o fogo, a presença, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente pega o significado, escute isso. Quando a gente pega o significado do nome Eutico, significa afortunado, que não tem falta de absolutamente nada. Tem pessoas que são assim, irmãos. Talvez ele foi para a janela justamente por isso. Achar que não precisava de nada. Era muito afortunado. E tem gente assim, irmãos. Quando nós estamos na presença de Deus. Eu me lembro, irmãos, Lucas no capítulo 4. A Bíblia relata a história de um leproso. E a história de um leproso, irmãos, é muito dolorida. Ele precisava ficar separado da sociedade, ele não podia se misturar. Quando visse alguém, ele precisava dizer, maldito, leproso. Mas a Bíblia Sagrada diz, quando ele ouve falar que Jesus está passando naquela cidade, ele rompe, irmãos, o leprosário. Ele vai até a presença de Jesus. E o texto sagrado diz que ele se dobra, ele se prostra. E ele diz para Jesus, se tu queres. Jesus olha para ele, se eu quero ser curado, aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso? Diga comigo, reverência. Diga reverência. Queridos, tenhamos reverência na casa de Deus, aleluia. Tenhamos reverência na casa de Deus. Aqui nós não estamos para assistir o culto na janela. Aqui o Senhor nos chamou para nós nos envolvermos com Ele, aleluia. Porque na janela, diga comigo, na janela dá sono. Ele foi vencido pelo sono. Não foi por causa do discurso longo de Paulo. Não foi.
Ele caiu daquela janela por causa da sua própria escolha. Aliás, antes de ele cair da janela, ele já estava morto. Não sei se você entendeu. Só vai para a janela quem está espiritualmente morto. Não dá para servir dois senhores, irmãos. Diga comigo, sono. Ele foi vencido pelo sono. Se tem alguma coisa que é violenta, isto é o sono. Eu me lembro, irmãos, quando no cinema ia com minha esposa, fui poucas vezes. Ela desistiu de ir comigo no cinema, porque o filme era bom, a tela era boa, a companhia maravilhosa, mas às vezes cansado por causa do trabalho. Nós somos, quem já foi vencido pelo sono aqui? O sono é violento, sim ou não? Indo para o trabalho, você dorme no ônibus. Lá em São Paulo, irmãos, onde eu morava, até o escritório do Conselho Nacional, dava 5 horas de viagem. Às vezes eu fazia igual uma cobra, assim, me enrolando, negócio, dormia de pé, irmãos. Vencido pelo. O problema não é dormir aqui na terra. O problema é o sono espiritual. Tem crente, irmãos, que está dormindo dentro da igreja. O sono, irmãos, faz nos perder a conexão. Diga comigo, o sono nos faz perder a conexão. Daí não dá para permanecer mesmo. Daí não dá para viver uma vida dependente. Por quê? Porque você está dormindo espiritualmente. Eu fico lembrando, irmãos, Deus ia todo entardecer ter com Adão, irmãos. E chega um dia que Deus vai atrás de Adão. Deus já sabia o que tinha acontecido. E aí Deus vai atrás de Adão e Eva. Mas irmãos, a partir do pecado, eles agora entram um estado de sono profundo, irmãos. Escute isso. Se você está aqui, você está aqui, aleluia. Eu não sei se você percebe, mas o diabo, irmãos, ele quer roubar a sua emoção, os seus pensamentos, a sua mente. Talvez você tenha tantas coisas para resolver, não para de ficar olhando para trás para ver que hora que é. Ei, desconecta de tudo e de todos, querido, desperta, o Senhor está aqui. Como diz o texto sagrado, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo esclarecerá, aleluia. Aramandarabashori andalabas, rebalabashori anderebalabasuri andalabas. Eu creio jovens saindo da janela hoje para viver uma vida de dependência e permanência na presença de Deus. Escute isso. A Bíblia Sagrada diz que ele cai de qual andar? Porque ele cai do imagine, irmãos, cai do terceiro andar. É a galeria, até lá embaixo, até o chão. O Eutico caiu e ele, me ajude a pregar, ele, o que aconteceu com ele? Morreu. E Paulo, imagine Paulo, ele está pregando, já de forma avançada, as horas já se iam. E de repente, irmãos,
Olha o que o texto diz: tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado, diga comigo, levantado, morto. Levantado, morto. Agora, eu parei nesse texto e fiz mais uma pergunta, com muito temor e tremor, porque eu já vi pessoas mortas, e quando a pessoa está morta, é comum levantar essa pessoa, irmãos. A pessoa morreu, fica. Por que levantaram o morto, irmãos? Você já parou para pensar nesse texto? Eles levantaram o morto. Talvez aquela multidão, como vocês aqui estão atentos, ouvindo a palavra de Deus, não queria que Paulo parasse de pregar, irmãos. Era uma satisfação ouvir aquele homem, irmãos, escritor das epístolas, de boa parte das escrituras sagradas. Imagine o privilégio do povo de Troade, ouvindo Paulo pregar. E aí alguém cai do lado de fora, e aí então eles levantam. Talvez tentaram enganar lá Paulo, vão colocar ele sentado novamente, porque ele morreu. Paulo não pode parar de pregar. Mas Paulo, irmãos, ele para de pregar, ele cessa o seu discurso. Sabe por quê? Porque o discurso não era mais importante do que a vida daquele que havia caído do lado de fora. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. Irmãos, as suas palavras nunca serão mais importantes do que o seu testemunho de vida. Se eu estiver pregando aqui, e se eu não viver o que prego, eu não tenho propriedade para falar, aleluia. Por isso Paulo, ele para de pregar, irmãos, e ele vai até o morto. É interessante que tem gente que fala sobre o amor, mas não tem coragem de abraçar ninguém, aleluia. Tem gente que prega, irmãos, sobre o carinho, mas não tem coragem de fazer uma ligação para um membro que não veio para a igreja. Tem gente, irmãos, que fala de tanta coisa, mas não vive o que fala. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? As minhas atitudes sempre serão mais importantes do que as minhas palavras. Diga comigo, as minhas atitudes sempre serão mais importantes do que as minhas palavras. Isso é tão verdade, irmãos, que a Bíblia Sagrada diz. Vamos imaginar que o pastor Marcos aqui é o Eutico. A Bíblia diz que Paulo deixa a tribuna, o lugar de destaque onde estava ministrando, e ele vai até onde o Eutico está caído. Tentaram levantar o Eutico, e aí de repente o Eutico levantou através de uma oração, irmãos. Ele levantou através de uma palavra profética, irmãos. O Eutico então levantou através de uma campanha ou alguma coisa assim, irmãos. Sabe como o Eutico levantou, irmãos? Assim, ó. Sabe o que Paulo fez para o Eutico levantar? Ele simplesmente fez assim com o morto. Abraçou o morto e colocou o morto de pé, aleluia. Ah, querido, o seu abraço vai colocar muita gente de pé. Aramande valabrachori andere balabassuri andalabas.
Você não faz ideia, querido, você não faz ideia, querida, como muitas pessoas estão aguardando o seu abraço, o seu querido, fala em estender a mão. A Bíblia Sagrada diz, Atos capítulo 3, ali havia um paralítico, irmãos, que era colocado à porta formosa do templo. Você conhece muito bem a passagem, você é pregador, estudioso da Bíblia. O texto sagrado diz que Pedro e João estão indo à hora da oração nona, era tarde, e eles vão orar. E quando eles estão passando por aquela porta, irmãos, aquele homem, aquele paralítico está esmolando. Ele é um esmolê, ele está acostumado a receber ouro, está acostumado a receber prata, mas Pedro olha para ele e diz: olha para nós, olha para nós. As pessoas, irmãos, nunca olhavam para ele, mas Pedro e João diz: olha para nós. E quando ele diz isso, ele está dizendo: olha, eu não estou vendo só um paralítico, eu estou vendo alguém que está aí sentado, que está mais necessitado do que o ouro e do que a prata. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda, aleluia. É bonito, a gente se emociona com essa frase, mas a Bíblia diz que o milagre aconteceu não foi quando ele disse isso. Quando você pega o texto, você vai ver que aquele homem, depois de ouvir essa palavra, ele não saiu levantando e saltando e pulando. Não, irmãos, ele ouviu a frase e permaneceu lá. Olha lá o texto. Tanto é que no versículo 6, fim dessa fala, e tem um respiro, ponto final, na outra linha. Você que é estudioso sabe disso. Tem um respiro, tem um acontecimento. E o que aconteceu, pastor? Depois que eles disseram: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, Pedro vai até ele, pega-o pela mão direita. Aquele homem que estava sentado, ele é pego pela mão direita, e Pedro levanta, aleluia. O milagre só acontece depois do abraço. O milagre só acontece depois do levantar, aleluia. Fica de pé, por gentileza. Sabe qual é o problema de hoje, igreja? Tem muita gente que está se preocupando com muita coisa, enquanto Jesus gostaria que nós nos preocupássemos em abraçar mais. Tem muita gente, irmãos, ao invés de estender a mão, está criticando aquele que caiu, aquele que está lá embaixo. Aramandevácia. Ribidekyo remande falabrasurianda labachorianda labas. Jovens de Lençóis Paulistas, irmãos, irmãs, o Senhor está nos comissionando a irmos e abraçar morto. Você está disposto? Você está disposto? Jovem, abraçar morto. Abraçar morto é aquele que está lá nas drogas, é aquele que não está indo mais na igreja, e não importa por quê, vai atrás dele, estende as mãos. Quando você fizer isso, você vai estar dependendo, e você vai estar na permanência de Deus. Saia da janela, venha para o meio, aleluia. Paulo, ele para o sermão, ele abraça o morto, e o menino ressuscita. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu?
Sabe o que aconteceu, irmãos? Aconteceu isso aqui, ó. Como é seu nome? Eutico. Paulo, ele não deu prosseguimento até trazer o menino vivo. O menino estava morto. E de repente aquela multidão que viu o menino morto vê Paulo subindo com Eutico. Aleluia! Só depois que Paulo subiu com Eutico é que o culto continuou. Aleluia! Escute aqui, vire aqui. O Eutico vai ressuscitar. O Eutico vai ressuscitar. Como é o nome do Eutico? Como é o nome do morto que você vai atrás ainda hoje? Você vai passar uma mensagem para ele. Você vai passar uma mensagem para ela. Sabe por quê? Vai servir de testemunho. Você vai entrar ele na igreja, vai entrar com ela na igreja, e as pessoas que estão ao seu redor vão dizer: mas ele estava morto, ela estava morta, mas ressuscitou. Arabalabashori andalabas. Erabalabashori andalabalabashori andalabas. Erebalabashori anderebalabasuri andalabas. Rabalabashori anderebalabasuri andalabas. Egendeva rabasia subidekyo. Esteve deste, ebidikyo norobalabashuri andalabas. Ramandevala brasuri andalabas. Sou eu teu Deus, filho. Eu te trouxe a este lugar para dizer-te que antes mesmo de ser gerado no ventre da sua mãe, ainda que palavras contrárias foram lançadas contra a tua vida, eu te chamei. Estive contigo. Quando tu olhou para um lado e não viu quem aguardava ver, quando olhou para o outro e desanimou, pensou até em desistir, mas eu te trouxe até essa casa de oração nessa noite. Não era para tu estar aqui, não é verdade? Para te dizer: estou eu lhe comissionando, estou eu colocando palavra de sabedoria na tua mente. Fogo sai da tua boca. Então somente abra a tua boca e eu vou te encher. Viva uma experiência na minha presença. Sai do meio, sai do meio. Vem. Você que quer ter uma experiência com o Espírito Santo, sai do seu lugar, dá um passo de fé aqui em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, venha para o meio, vem igreja, em nome de Jesus. Jovens, moços e moças, saiam dos seus lugares, vem aqui na frente, por favor. Venha em nome de Jesus, venha. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você que não fala em línguas ainda e quer falar, saia agora do seu lugar. Vem, irmãos, venham, saia do meio, saia da janela, venha até aqui em nome de Jesus. Aramandalabashuri andalabas. Oramandalabashuri andalabasuri andalabas. Em nome de Jesus, o Senhor te trouxe até essa casa hoje. Saia do seu lugar, venha até aqui em nome de Jesus. Pastores, vamos orar, pastor, em nome de Jesus. Vamos descer aqui, isso, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aramandalabashuriandalabas. Ora, mano. Glória a Deus. Vamos descer aqui, pastor? Vamos impor as mãos sobre os nossos irmãos aqui em nome de Jesus. Tem mais gente, irmãos, tem mais gente. Sai do seu lugar em nome de Jesus. O Senhor está queimando o seu coração. Venha até aqui no altar em nome de Jesus. Saia do teu lugar em nome de Jesus. Tem intercessores, irmãos, as missionárias que estão aqui na igreja. Venham aqui em nome de Jesus nos ajudar. Os presbíteros, venham mais perto aqui, irmãos. Venham rapidamente. Aramandalabassuriandalabassuriandalabas. Oramandalabassuriandalabassuriandalabas. Eremandalabassuriandalabas. Vamos abraçar morto, irmãos. Vamos levantar aqueles que estão prostrados e caídos, para que eles possam viver na dependência e na permanência no Senhor, aleluia. Feche os seus olhos, vocês que estão aqui diante do altar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pode soltar esse fundinho aí, tá bom?